Palavra do Padre. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria mais uma vez podemos chegar à sua casa através da nossa rádio com o nosso programa, fazendo a experiência com a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao 42 e o capítulo 11, versículo 1. Diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje o Evangelho que a Igreja nos propõe, na primeira parte, nos apresenta Jesus dizendo que não veio trazer a paz, mas a espada. Mas como isso seria? Nos tempos de Jesus, que são os tempos do Império Romano, divulgava-se a Pax Romana, ou a paz romana, que era feita com o corte das cabeças daqueles que eram rebeldes e de todos aqueles que fizessem oposição ou resistência ao regime imperial. A paz romana era a ditadura cruel da ausência da liberdade para os que não eram romanos. Jesus afirma que não veio trazer esse tipo de paz, a paz imperial, mas a divisão. Jesus diz que traz a divisão, mas não a discórdia. A divisão é a não aceitação do regime do império, da sinagoga e do templo, ou seja, tudo que era contrário à vida do povo. Jesus não aceita a paz da ficção, do engano, da submissão ao poder que oprime, porque esta não era a paz, mas a ausência absoluta da paz.
da dignidade e da liberdade das pessoas. Na segunda parte do Evangelho, Jesus nos diz que quem ama o pai e a mãe mais do que a Jesus pode ficar com seus pais. E continua: quem ama a sua profissão mais do que a Jesus, fique com a sua profissão. Quem ama a fazenda, os bois, as terras, o garimpo e o petróleo mais que a Jesus, fique com eles também. Quem ama mais essas tradições é incapaz de entender o Evangelho, que exige até uma ruptura das relações familiares, quando alguém não quer acolher o novo. Amar mais a família pode significar a dependência de modelos familiares, dos esquemas educacionais, dos preceitos e preconceitos que a família passa de uma geração para outra, das paranoias e traumas que se originam na gravidez, na infância ou na adolescência ou na juventude. Quem fica nessas fases da vida não rompe o cordão umbilical do passado e não conseguirá jamais entender a beleza, as exigências, a radicalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Já na terceira parte do Evangelho, Jesus diz que todos são convocados a acolher o Evangelho, mas em virtude da liberdade, nem todos acolhem, e com isso se estabelecem as diferenças e as consequências do acolher. O cristianismo é uma rede de pessoas, de compromissos e de responsabilidades. A rede é como o elo de uma corrente. Para que ela permaneça inteira, todos devem estar unidos e comprometidos. A unidade do pai com o filho é a mesma de um discípulo com outro, ou de um ouvinte do Evangelho com um missionário que anuncia. Meu irmão, minha irmã, que belíssimo Evangelho que Jesus nos traz hoje com 3 pontos interessantes. O primeiro, dessa paz romana, que é um engano, que não devemos ir por esse caminho. A paz verdadeiramente é a paz de Jesus. E no segundo ponto do Evangelho é sobre amar a Jesus sobre todas as coisas, não colocar nada no lugar dele ou antes dele. E na última parte, que é a terceira, o Evangelho falando dessa convocação que nós somos a estabelecer um vínculo maior com o Evangelho na sua radicalidade, acolhendo então o outro, aquele mais fragilizado. Que Jesus nos dê sempre a graça dessa paz, deste amor a Ele e deste acolhimento de Jesus na nossa vida, como também acolher o outro e fazer assim com que o Evangelho seja conhecido por todos. Que Deus assim nos ajude e nos prepare cada vez mais a partir da sua palavra. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho e faça de você sempre este missionário de Jesus Cristo. Que desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.